informação. Entrevista Difusora 95. Na semana passada, quarta, quinta e sexta-feira, recebemos os professores do Colégio Prisma Coque para estar dando dicas aos alunos do Enem, já que no último domingo tivemos o primeiro dia de provas. Neste domingo vamos ter o segundo dia de provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Estamos recebendo aqui o Cristiano Pérez, meu xará, professor de Física. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, né? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, junto com o professor Gustavo aqui e a equipe do Colégio Prisma. Professora Rosana. Boa tarde, professora. Ei, pessoal. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aí, candidatos que vão estar fazendo mais o segundo dia de prova do Enem. Com certeza. Professor Gustavo Rezende, de Biologia. Também boa tarde, professor. Boa tarde, Cristiano. Muito prazer. Boa tarde, ouvintes. E que tudo dê certo aí para todo mundo nessa prova do dia de domingo. Antes da gente falar destas provas deste próximo domingo, Rosana, como que foi os alunos do Colégio Prisma no primeiro dia das provas aí neste último domingo? Olha, o retorno pra gente lá foi bem tranquilo, foi bem animador, porque a gente está vindo aí de uma jornada de preparação, né? Sábado, domingo, feriado, e nessa semana que antecedeu a gente fez um aulão de véspera para os meninos. Então a gente estava um pouco preocupada, até nós tivemos aqui no domingo com esse tema surpreendente da redação, mas a turma realmente estava preparada, a bagagem cultural deles era grande. Então eles conseguiram resgatar lá, dentro da história da arte, dentro da redação, tudo que eles prepararam, na filosofia. Então, eles saíram bem. A perspectiva foi boa, né? Não é, professores, que eles retornaram em sala? Sim, até então a gente teve um retorno muito bacana e a gente está confiante de que domingo agora vai ser melhor ainda. Professor Cristiano Pérez, o que tem que estudar em Física para o Enem? Essa pergunta é complicada. O que tem que estudar é tudo, não tem jeito, tá? Essa preparação, ela é uma preparação É uma preparação a longo prazo. Diferente das demais matérias? Também, além de ser uma preparação a longo prazo, as questões do Enem, elas têm um jeito bem específico. O Enem tem um jeito bem específico de cobrar a física, então tem que se preparar em todos os assuntos, tem que ter uma base bem boa. É difícil você falar, estuda só isso ou só aquilo. E é o diferencial do Colégio Prisma. Todo mundo lá tem uma base excelente em todos os assuntos da física e é por isso que eu acredito que o pessoal vai sair muito bem. Todos estão bem preparados, foram bem instruídos aí. Sim, para esse próximo domingo? Foram muito bem instruídos pela equipe de professores, com simulados, com inúmeros aulões de sábado, e eu acredito que vai ser sucesso, com certeza. O que mais cai? Olha, nos últimos 4 anos, teve alguns assuntos que foram mais recorrentes. Então, de repente, aquele aluno que quer dar aquela última revisada agora no final, é interessante dar uma olhada em questões que envolvem ondulatória, questões que envolvem cálculo de energia relacionado com potência, questões que envolvem circuitos elétricos e cálculos com resistores e questões de calorimetria. Mas, de novo, esses assuntos eles foram mais recorrentes, mas a prova de física do Enem ela é bem abrangente. Então, é importante ter uma base do conteúdo todo. Os alunos têm uma dificuldade maior aí na física em relação a outras matérias? Olha, no geral, o pessoal costuma reclamar um pouco, até de forma injusta, da física, né? Eu espero... Para você é muito fácil, né, professor? Para mim, sim. Há exemplo de biologia, que para mim sempre foi meio... difícil? Meio complicado. Vamos uma pedra no sapato. Tem que defender o seu lado, né, xará? Com certeza. Física é tranquilo. Tranquilo, tá certo. E no Colégio Prisma é mais fácil ainda. Tá certo. Professor Gustavo, vamos falar então aí de biologia. É mais tranquilo, é mais fácil para os alunos? O que eles vão estudar? Já estudaram? Vão dar aquela revisada aí para o próximo domingo? A biologia, ela mexe com aquela curiosidade do aluno, né? Então é mais fácil você discutir esse tema, é mais fácil você contextualizar esse tema nesse sentido. Em relação ao que estudar, realmente o Enem é bem abrangente. Então você vai ter que ter uma base de tudo. Até porque a nova proposta, não só voltando para contextualizar e juntar várias disciplinas no mesmo conteúdo, da própria disciplina você tem vários conteúdos integrando numa única questão.
Então não tem como você negligenciar uma parte e às vezes achar que isso aí vai dar certo. O que mais costuma cair nos últimos 4, 5 anos também é a parte de ecologia. Tem caído bastante de ecossistemas, assim como conceitos básicos na parte de ecologia. E a questão de histologia e genética. Então você tem que saber os aspectos ali das organelas citoplasmáticas das células e as funções do DNA, do gene, dos cromossomos, nesse sentido. Os alunos lá estão todos bem preparados também para a biologia? Sim, estão todos bem preparados ao longo do período do ano letivo. A preparação começa desde o início, com inúmeros simulados ao longo desse ano, né, o que treina eles para esse tipo de prova. Então, esses simulados eles refletem o momento que eles vão ter lá naquele dia, o tempo disponível. Eles treinam esse processo de concentração e eles treinam essa atividade de ficar mantendo essa concentração por um longo período de tempo e facilitando e ganhando tempo assim nessas questões. Sabendo que é a última oportunidade. Podem ter saído bem no último domingo, mas tem que terminar bem, né, Rosana? Neste próximo domingo. Nós começamos lá desde a segunda-feira, fazendo um aulão de véspera justamente para isso, para pegar as últimas dicas, tirar algumas dúvidas que ainda tenham ficado. E nós estamos com uma turma bem interessada, sabe? Precisa de ver como que eles estão empenhados. Agora, o que eu acho bacana quando os professores vêm, né, mostrar assim a disciplina, o que é importante saber, um segredo que eu acho que assim a gente não pode deixar de falar. A maratona do Enem já é algo muito exaustivo. Só de ficar lá, por exemplo, 6 horas, 5 horas, é muito puxado, estressante, lendo textos, né, muito longos, tudo aquilo que eles têm que estar fazendo. Então, a gente procura oferecer simulados ao longo do ano, vários simulados. Mas o segredo não é só fazer o simulado, é o retorno, é a devolutiva desse simulado. Então, análise. Qual análise que vem? Aonde ele está errando? Às vezes ele está ali, se saindo mal na biologia, na física, porque a confusão dele é na interpretação da questão. Então, a gente tem um trabalho muito bacana, nós temos um projeto coach, onde os professores trabalham, eles vão pegar aquele relatório e vão analisar em sala de aula as questões, tirar dúvida, aonde está o erro. Mas, pessoalmente, com os alunos, para que eles possam realmente, qual é o caminho, seguir, né, uma norma, um roteiro de estudo. Professor Cristiano, que dica que você dá para estes alunos nesta quarta-feira? Tem que estudar ainda mais ou tem apenas que revisar para chegar bem aí no domingo? Isso é muito pessoal. O importante é manter a calma, porque a gente está aí há 4 dias da prova. Agora, como o aluno vai se manter calmo, isso é extremamente pessoal. De repente ele prefere só revisar, de repente ele ainda prefere aprender algo que ele não aprendeu. De repente ele prefere não fazer nada e ficar mais quieto até o dia da prova. Enfim, o importante é o aluno saber o que fazer para se manter calmo. E no dia da prova, ter atenção extrema, porque essas questões do Enem, elas geralmente são maiores, elas costumam ser contextualizadas, costumam ser questões interdisciplinares. Então tem enunciados, geralmente são mais cansativos, são muitas questões. Então tem que ter muita atenção e torcer para dar certo. E assim, o que eu vejo quando o Cristiano fala aí, tem questões que mistura biologia, matemática, física, química, né? Sim, é uma característica bem comum do Enem. Além dessas questões interdisciplinares, questões que contextualizam o tema da questão com algo do dia a dia. E ainda sobre essas questões, uma característica bem peculiar do Enem, na verdade. Quando você pega uma questão fechada, que tem lá 5 alternativas, A, B, C, D, E, é comum em vestibulares mais tradicionais você ter 4 alternativas que são claramente erradas e uma alternativa só que é a certa. Nas questões de física do Enem, é comum aparecer 5 alternativas fisicamente corretas ou 4 alternativas fisicamente corretas que fazem sentido, porém que não respondem ao comando da questão. Então, por mais que seja cansativo, é importante o aluno ler com cuidado aqueles textos enormes, prestar atenção exatamente na pergunta do que está sendo pedido ali, porque ele vai encontrar em muitas questões várias alternativas que são corretas, que fazem sentido, porém que não respondem exatamente ao que está sendo perguntado. Então, todo esse conjunto de coisas fazem a prova do Enem ser uma prova um pouco mais
cansativa que os demais vestibulares. Então isso exige uma atenção e um preparo bem sólido do aluno. Professor Gustavo, a sua dica também, como professora de biologia, para estes alunos, faltando aí 4 dias para esta prova. Realmente tem que ter bastante atenção durante esse período de leitura, ver essas questões que respondem o que o enunciado pede, então tem que prestar atenção mesmo, independente se vai estar certo ou não, tem que responder o enunciado. E para a parte de biologia, saber interpretar os gráficos e tabelas, porque as questões do Enem, nessa contextualização, elas trazem bastante informação nesses gráficos e tabelas, o que muitas das vezes indica ele qual seria essa resposta correta. Então não ter problemática na hora de interpretar um gráfico e uma tabela. Então se está com dúvida aí, dá uma revisada nessa parte, essas diretrizes, que você vai conseguir separar as informações contidas em gráficos e tabelas. Ok. Rosana, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estar aqui. Nós amanhã e sexta ainda vamos falar muito, hein, do Enem, com dicas amanhã importantes. Estaremos aqui com a turma da matemática. Que é isso, hein? Sai de física e entra na matemática, meu Deus. Que é isso? Mas são as áreas que contemplam essa prova desse segundo dia. Bom que todos estão agora bem preparados pela capacidade dos professores lá do Colégio Prisma Coque. A gente fica muito feliz e estamos confiantes com o resultado dessa turma aí. Deixa um abraço para todos os ouvintes e precisando de nós, estamos aí para servir. Ok. Cristiano, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Show da Tarde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, mais um ano nessa parceria difusora Prisma na cobertura do Enem. E domingo a gente está de volta para comentar as questões. Ok. Professor Gustavo, também muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Então, boa prova para todos nesse domingo aí. É isso aí. 1h33, é a hora 1 do Show da Tarde. Entrevista Difusora 90.